Tu sabe me dizer qual que é o melhor rolê de Floripa? Nesse vídeo eu vou tentar te provar por que a Costa da Lagoa é o melhor rolê de Floripa. Ela, além de ser uma comunidade histórica e cultural, é uma via gastronômica incrível e é um lugar que tu só consegue acessar ou por trilha ou por barco. E, cara, é uma trilha tranquila, o acesso de barco é tranquilo, ou seja, todo mundo consegue ir lá. Você consegue ir com o seu filho de 3 meses ou com a sua avó que tem 95 anos. Agora que eu te falei por que a Costa da Lagoa é o melhor rolê de Floripa, vamos pro vídeo que eu vou te provar. Daí, raça, chegamos aqui na Costa da Lagoa para fazer a trilha. E aqui é uma trilha tranquila, até é a primeira vez que eu tô fazendo ela. E aqui é o último ponto antes da trilha, que dá para sair de barco. Vocês só conseguem acessar a Costa da Lagoa através de barco, ou a pé, ou através de trilha, que a gente vai fazer. E tem lá na Lagoa da Conceição, lá no centrinho, tem um ponto que consegue sair de barco também. E funciona como se fossem pontos de ônibus. Fechou? Bora pra trilha! Fala, rapaziada, começamos aqui a trilha da Costa da Lagoa. Joana queria almoçar na praia, eu falei que tinha que ser sobre as minhas condições, tinha que ter uma trilhazinha aí pra gente poder gravar um conteúdo. Então, unimos o útil ao agradável, fazendo a trilha da costa. E aqui ainda passa carro, aqui é uma ruazinha que ainda passa carro e daqui a pouco ela se torna inacessível de carro. E a Costa da Lagoa tu só consegue chegar lá através de barco ou a trilha, né? Ou a pé. Vai ter bastante imagem irada hoje. Trouxe o drone, vou subir daqui a pouco. E também muita comida boa, que a gente vai almoçar depois. E algumas curiosidades históricas aqui do caminho da Costa da Lagoa. Valeu! É uma trilha super tranquila, mais ou menos 1h30, 2 horas. Ali desnível moderado. Eu nunca fiz, primeira vez que eu tô fazendo. Eu tinha um certo preconceito com trilhas fáceis, então tô querendo quebrar esse preconceito. A Joana já fez essa trilha aqui, tá me guiando, né, meu amor? E aí... Trilha inédita pro Dirney. Então, ó. Calma, isso é a primeira trilha de Florianópolis que eu conheço e o Dirney não conhece. Aí, ó. Sempre uma primeira vez, né? Se vocês não quiserem fazer a trilha, dá pra vir de barco. Depois eu vou deixar os valores aqui. Você consegue pegar um barco lá da Lagoa da Conceição, funciona como pontos de ônibus. Então tem vários pontos de parada do barco que você consegue saltar e também pegar o barco, né? E aqui já começou a ficar bonito, ó. Uma coisa linda. Sim. Bom, rapaziada, por que esse é o melhor rolê de Floripa? Se tu curte atividades ao ar livre, fazer uma trilha, dar uma caminhada, e se tu curte gastronomia, se tu curte dar uma voltinha de barco, se tu curte dar um mergulho, se tu curte cachoeira, a Costa da Lagoa te proporciona tudo isso. Então, é uma trilha tranquila, a gente está mais ou menos na metade aqui, tem uma subidinha ou outra, mas ela é bem democrática, tu consegue vir com todas as idades de fato, como disse o título do vídeo. E no final tu consegue apreciar a culinária local, uma culinária típica de Florianópolis. E é um caminho histórico, esse era o principal eixo comercial utilizado mais ali na época colonial e escravatista aqui da ilha, que passava farinha e café que abastecia praticamente Desterro inteira, não era nem Florianópolis ainda. No decorrer do vídeo vocês vão ver algumas outras curiosidades daqui. É um rolê muito legal, muito gratificante de tu poder estar em contato com a natureza, depois apreciar uma boa comida, depois dar uma voltinha de barco ainda. Espero que estejam gostando do vídeo, continuem porque tem ainda imagens lindas para serem apreciadas. Boa comida, o que mais, meu amor? Cachoeira. Cachoeira, já foi falado. Boa comida. Boa comida, eu e a Joana é boa comida. Eu e a Joana sempre vai ser boa comida. Aqui tem restaurantes muito bons.
Nossa, É muito bom. isso. Tem umas caipirinhas que vêm em uns potes de conserva que são muito lindas e muito boas. Bora provar. E foi mais ou menos como eu falei, na época colonial escravatista, 1700 e pouco, esse caminho era utilizado muito para transportar farinha e café, porque aqui era um bairro que tinha muita agricultura. Só que com o esgotamento nutricional das terras e falta de lenha para abastecer os engenhos aqui da região, a Costa da Lagoa foi decaindo a atividade econômica e a agricultura que restava e a pesca não era suficiente para sustentar uma economia forte. Então, o que aconteceu? Virou um bairro pobre. Até mais ou menos 1980, era um bairro considerado pobre aqui, a Costa da Lagoa. E foi mais ou menos ali em 1980, quando começaram os primeiros restaurantes aqui e também a prefeitura começar a olhar para a Costa da Lagoa com um pouco mais de carinho e perceber a importância histórica e cultural disso aqui, foi que começou o turismo a ser um pouco mais forte e melhorar e se tornar também a principal atividade econômica aqui da Costa da Lagoa. Então muita gente comprou terreno aqui, a galera que morava aqui começou a fazer restaurante. Isso movimentou muito a atividade econômica da Costa da Lagoa e movimenta até hoje, que é o turismo. Daí. E hoje a trilha já é muito bem estruturada por conta do turismo. Tu já consegue vir aqui na vila, na comunidade, dá para se hospedar. Mas foi só em 1982 que veio luz para cá, vocês acreditam? Então antes disso era só na base do querosene. E mais ou menos nessa época tudo aconteceu em meados ali de 1980, né? Na década de 80. E ó, tem bastante coisa para vender aqui, inclusive muito gringo vem para cá procurando esse refúgio de paz, né? Então imagina que delícia tu trabalhar de casa, tem uma vista maravilhosa da lagoa, tranquilidade, não passa carro, só barco. Eu moraria aqui. Tu moraria aqui, meu amor? Moraria? Moraria? Teria pelo menos uma casinha. E pelo menos uma casinha já não é moraria, né? E bom, mais ou menos tudo nessa época de 1980 que aconteceram as coisas aqui. Inclusive tiveram 2 anos consecutivos, que não sei exatamente o ano, que teve uma votação para que houvesse uma estrada aqui que ligasse o Canto dos Araçás até a Costa da Lagoa para passar carro, uma rodovia, né? A Amo Costa, que é a Associação de Moradores da Costa da Lagoa, fez uma campanha para que não acontecesse a construção dessa estrada, porque o progresso, entre aspas, destruiria aqui a cultura e a história local, né? E daí, logo depois que teve essas 2 votações, esses 2 plebiscitos da comunidade, que foram votados em favor de não fazer a estrada, a prefeitura tombou aqui o caminho da Costa da Lagoa. Então esse caminho hoje é tombado, é impossível você fazer uma estrada aqui hoje, por lei. Então isso mantém essa essência da Costa da Lagoa de ser uma comunidade náutica que utiliza das embarcações para poder sobreviver e fazer o transporte e tudo mais. Bom, e aqui a gente está em um dos engenhos de farinha, que eu falei que sustentavam a economia de Florianópolis. E aqui, inclusive, tem uma festa bem tradicional que acontecia aqui na Costa da Lagoa, hoje não acontece mais, porque o engenho está sendo revitalizado, que é a Festa da Farinha. Então tem... A farinha, ela é parte cultural da gastronomia de Florianópolis. O pirão d'água, pirão de peixe, pirão de feijão. Minha mãe, manezinha, sempre gostou muito de pirão. O pirão sempre foi muito utilizado porque utiliza a farinha como base. E a farinha de mandioca, que era plantada aqui na Costa da Lagoa. E esse aqui é um dos engenhos, que é o último engenho que está de pé, datado do século XIX. E é muito legal a gente estar aqui e vivenciando, poder respirar um pouco da história da ilha de Santa Catarina. E algo que a gente muitas vezes não olha com tanto carinho porque somos daqui, né? A gente não tem o costume de olhar para essas coisas quando a gente é do local, mas e só quando viaja.
É muito bonito ver como foi construída a história de Santa Catarina também, que é uma história de muita resistência também. Tá numa construção do século XIX, não tem preço, né, meu amor? Sim. Sim. Rapaziada, atrás de mim aqui, vocês vão ver umas imagens aí no vídeo também, tá o Casarão da Loquinha. Essa é uma casa, é um sobrado, um dos únicos que restam aqui no caminho da Costa da Lagoa, o único na realidade, que resta dessa época colonial ainda, um engenho que eu mostrei para vocês. Esse casarão foi construído mais ou menos em 1780, e ele foi construído todo de cal e pedra. Então as paredes dele têm mais ou menos 70 centímetros de espessura, ou seja, pensa no bloco de pedra gigante que não é essa parede. É uma das únicas construções que a gente tem luso-brasileiras ainda. Isso aqui é um patrimônio histórico e arquitetônico muito importante da história de Santa Catarina e aqui da nossa ilha de Santa Catarina, Florianópolis, na época de desterro ainda, né? E estima-se também que foi construído com mão de obra escravizada, então é bem antigo, quase 300 anos e muito bonito. E aqui a gente começa a entrar na vila, centrinho da costa. Já encontramos uma amiga bonitinha de lacinho. E aqui já começa a ter um pouco mais de comércio. Já acaba a trilha, né, basicamente. Aqui a gente chegou na costa. Rapaziada, chegando aqui logo no comecinho aqui, esse é o centrinho da costa? Aqui é o centrinho da costa é mais na frente. Uhum. Aqui já é Costa da Lagoa. Costa da Lagoa. Praia Seca. Praia Seca. É, que a gente acabou de chegar na costa aqui no ponto 13, encontrei a dona Eli e pra minha grata surpresa, ela tá aqui fazendo renda de birro, que é uma das coisas mais tradicionais aí de Florianópolis, né, dona Eli? O pessoal já não quer mais fazer, né? O pessoal hoje só quer mais trabalhar, né? E a gente, como a mãe da gente ensinou aqui com idade de 7 anos, e a gente ficou nisso aqui e a gente ainda hoje faz. Bem pouca gente hoje já está fazendo, né? Isso aqui é uma cultura, né? É uma terapia para a cabeça, para né? O corpo da gente, né? Então, é o que a gente tem para fazer. Tem para fazer. Aí, também a gente trabalha fora, já não tem mais idade, né? A gente é um pouco... Hoje para trabalhar não tem idade, né? Mas já é aposentada também, então... E carrega a cultura aí de Florianópolis nas mãos também no trabalho, né? Que é importante também. Então leva esse trabalho pra frente. Legal. Parabéns pelo trabalho, dona Eli. Muito... Galera, a gente acabou de almoçar, estamos aqui esperando o barquinho para voltar para a lagoa, voltar para casa. A comida estava muito boa, o restaurante que a gente escolheu foi o Paraíso da Neia, esse que está aqui no fundo. E a gente escolheu ele, não é publi, porque eu ainda não consigo fazer publi para as 4 pessoas que me acompanham aí no canal. Mas a gente escolheu ele porque a gente tem uma promoção, que é o Floripa em Dobro. E aí esse restaurante ele participa dessa promoção. Então a gente comeu um camarãozinho à milanesa e um linguado com molho de ervas, que tava os dois muito bons, que vem de acompanhamento arroz normal, batata frita e um pirãozinho clássico. Eu vou deixar as imagens aí para vocês, estava bem bonito, bem apresentado também. A gente achou muito bem servido
E só que achou um pouco caro também. A gente gastou R$ 189 com o Floripa em dobro. Sem o Floripa em dobro daria R$ 305. Os 2 pratos individuais, 3 cocas e uma cerveja. Então a gente achou um pouco caro, mas a comida estava muito boa e pelo passeio também vale a pena. Sim, É isso? é isso. Então é isso. Valeu, bora que agora tem umas imagenzinhas para fazer, dar a voltinha, o passeiozinho de barco. A gente espera o barco nesse ponto aqui, o restaurante da Neia fica no ponto 18 e a 1 hora agora passa o barco. Estamos esperando aqui de fundo a lagoa. E pra mim também é nostálgico vir aqui, que eu vinha muito quando era criança. É a primeira vez que eu faço a trilha, mas eu vinha muito aqui com os meus pais quando era criança, almoçar, fazer o passeio de barco. Eu adorava ficar pulando dos trapiches aqui. É muito bom estar de volta aqui, poder saborear a mesma comida que tem o mesmo sabor. A gente não vinha no Paraíso da Neia, a gente vinha num do lado, que era o restaurante do Índio, vinha muito. E tinha o Coração de Mãe que a gente vinha também, não sei se ainda existe, eu acho que sim. E, pô, era um programa que a gente adorava. E por isso que eu falei no vídeo que é um programa, o melhor rolê de Floripa, o melhor programa de Floripa. Porque é muito gostoso, tu vem, tu dá um passeio de barco, tu tem contato com a natureza, tu tá na beira da lagoa, tu almoça na beira da lagoa. É muito revigorante assim e muito bom. Então é um passeio bom pra dar com a família, é um passeio bom pra dar com o namorado, com a namorada, com os amigos. Então, por isso que é o melhor rolê de Floripa pra todas as idades. Beleza? É isso aí, raça. O Uber voltando pra casa. A trilha foi muito massa. Vocês viram as imagens aí, o lugar é a Costa da Lagoa especial. Tem muita coisa pra fazer, tem muita história pra entender e curtir. E no final ainda tem uma comida boa pra apreciar. E a voltinha de barco ali também foi legal, rendeu boas imagens. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, gostado do conteúdo. Se gostou, curte, se inscreve no canal e até a próxima. Até a próxima aventura. Ah, e claro, né, no final não podia faltar o clássico caldinho de